Olá! Nessa aula nós estudaremos sobre tratamento de colisões por endereçamento aberto. Esse é um dos dois tipos mais conhecidos de tratamento de colisão das tabelas de dispersão. Para contextualizar, vamos rapidamente lembrar o que é uma tabela de dispersão. Quais os principais conceitos de uma tabela de dispersão? Então, em uma tabela de dispersão, você vai de alguma forma mapear chaves para as posições da tabela. Esse mapeamento de chave para o que a gente chama de endereço base é feito por uma função de dispersão, também conhecido como função hash. A chave pode ser qualquer tipo de valor, mas você precisa interpretar esse valor como inteiro. Então, nesse exemplo que está no slide, você tem que as chaves são nomes. Esses nomes são passados para uma função de dispersão e essa função de dispersão vai associar para essa chave um endereço base. Ok? Infelizmente, essa função de dispersão ela pode não garantir injetividade. Isso significa que você pode ter duas chaves distintas, por exemplo, dois nomes distintos, tal que a função de dispersão H da chave Y seja igual à função de dispersão de X, mesmo que Y seja diferente de X. Então, o que acontece é que você, por exemplo, já inseriu o Y, aí você calculou a posição, o endereço base utilizando H de Y, e aí você inseriu numa posição da tabela aquele valor Y. Quando você vai tentar inserir o X, que você vai calcular H de X, esse H de X, na verdade, vai mapear para a mesma posição de H de Y. Então, aquela posição que você iria inserir o X já está ocupada. Esse fenômeno é denominado colisão. Então, a gente diz que as chaves X e Y elas são sinônimos em relação a H. Nesses casos, é feito o que a gente chama de tratamento de colisões. E é interessante que a colisão em uma tabela hash, você sabe que ela vai eventualmente acontecer. Então, toda vez que você implementa uma tabela de dispersão, você precisa também implementar um tratamento de colisões. A não ser os casos de hash perfeita, onde você já sabe a quantidade de elementos que tem na sua tabela e esse elemento é estático, esses elementos são estáticos, então você não vai inserir novos elementos e nem remover os elementos. Tá? Mas em uma tabela hash dinâmica, onde você permite a inserção e remoção de elementos, eventualmente vai acontecer colisão. É muito provável que aconteça uma colisão. Tá? O que o tratamento de colisão faz é que ele vai tentar encontrar uma outra posição para você inserir o X. A não ser que a tabela esteja cheia. Então, se a tabela está cheia, ele vai tentar várias posições e realmente não vai conseguir inserir esse elemento na tabela. Porém, se existir posições vazias na tabela, ele vai indicar alguma dessas posições vazias para você inserir. O tratamento de colisões, as duas maneiras mais conhecidas na literatura para tratamento de colisões é o encadeamento e o endereçamento aberto. O encadeamento, quando você faz o mapeamento da chave para o endereço base, esse endereço base é uma lista encadeada. Então, você tem várias posições na tabela e cada posição dessa vai ser o início de uma lista encadeada. A outra maneira, que é o que nós vamos ver agora, é o endereçamento aberto. No endereçamento aberto, todos os elementos da tabela estão inseridos na própria tabela. Então, você não vai criar nenhum ponteiro para fora
que vai armazenar em uma estrutura, por exemplo, lista. Todos os elementos vão estar na própria tabela. Então vamos imaginar que você esteja criando uma tabela de dispersão, uma tabela hash. Então você definiu que o tratamento de colisão vai ser por endereçamento aberto. Então você vai ter, pode imaginar um vetor de n posições, de 0 até n. Em geral, a gente define como m o tamanho da tabela. Então, assim, vamos especificamente definir um tamanho de tabela. Então, vamos considerar que nós tenhamos uma tabela de dispersão com m igual a 11. Se o m igual a 11, a gente vai ter os índices variando de 0 até 10. Ok. Se você definiu a priori esse tamanho da tabela m, então você pode fazer a alocação estática. Então você vai lá, por exemplo, em C, declara um vetor V de tamanho 11. Ok. Se você vai definir em tempo de execução, em C você vai precisar de alocação dinâmica de memória. Então você, por exemplo, perguntaria qual que é o tamanho da tabela hash que você deseja criar. Aí você utilizaria o malloc. Ok? Esse tamanho, uma vez definido, você precisa definir também qual que vai ser a sua função de dispersão. Existem várias maneiras de você calcular a função de dispersão. Então, existe o método da divisão, que é esse apresentado no slide. O método da divisão é simples, onde você, dado uma chave x, o endereço base vai ser calculado como x mod m, onde m é o tamanho da tabela. Se você tem outros métodos, por exemplo, o método da multiplicação, tem o método da dispersão dupla. Então, existem inúmeras maneiras de métodos para você implementar a sua função de dispersão. Cada método tem suas vantagens e desvantagens e algumas considerações. Por exemplo, o método da divisão, você tem que tomar muito cuidado com o m. O m, ele vai ter um melhor desempenho se ele for um número primo, tá? Porque isso vai evitar que ocorra várias colisões, diminua a quantidade de colisões em pontos específicos da tabela. Então, evite números pares e evite mais ainda, por exemplo, 2 elevado a alguma coisa, porque essas são as piores escolhas. Se você, por exemplo, for para o método da multiplicação, o tamanho da tabela não é tão relevante, tão impactante no desempenho. Na verdade, se você escolher algum múltiplo de se você escolher 2 elevado a alguma coisa, é melhor ainda, porque vai facilitar os cálculos. Então, as duas coisas andam juntos. Quando você escolhe o seu método para calcular a função de dispersão, isso vai impactar na escolha do seu tamanho m. Tá? Então, tome um pouquinho de cuidado. Aí, você uma vez definiu que sim, vai implementar a tabela de dispersão, você vai implementar tratamento de colisão por endereçamento aberto, você definiu o tamanho da sua tabela como m igual a 11, você definiu o seu método da função de dispersão, agora você vai querer inserir os elementos. Então, eu coloquei aqui alguns elementos para a gente inserir para ver como é que funcionaria na tabela de dispersão. Então, nós vamos inserir 5 elementos, começando pelo valor 36. Ok, então nós queremos inserir o valor 36. Como que eu faço para inserir em uma tabela de dispersão? Você tem uma chave que você quer inserir. Nesse caso aqui, a chave é o próprio valor. Tá? Em geral, você tem uma chave, essa chave está associada a um valor. Aqui a gente vai fazer tudo a mesma coisa. A gente tem um elemento 36 que é a própria chave. E você tem que associar essa chave com alguma posição na tabela. Isso é feito por meio da função de dispersão. Então, se você pegar o valor 36, a chave 36, e você calcular na função de dispersão o endereço base, você vai calcular assim: h de 36 é igual a 36 mod 11. h de 36 vai ser igual a 3. Tá? O mod é o resto da divisão inteira.
Então, 3 vezes 11 daria 33, né? 36 menos 33 daria 3, porque só faz a divisão por inteiro, ok? Isso significa que foi mapeado para chave 36 a posição 3. E aí você pode inserir esse valor 36 nessa posição. Veja que eu marquei ali como cinza claro que aquela posição possui um elemento. As posições em branco são aquelas posições que estão vazias. A mesma coisa você vai fazendo isso para os outros elementos. Então, para o 62, você vai calcular o H de 62. H de 62 vai ser 7. Então, a chave 62 foi mapeado para a posição 7 da tabela de dispersão. Similar, você vai continuar fazendo isso para o valor 28. O H de 28 vai ser 6, certo? Estava a posição vazia e você inseriu 28 na posição 6. Quando você for fazer isso para a chave 18, você vai calcular o H de 18 e você vai obter o valor 7. Isso significa que o 18 deveria ser armazenado na posição 7. Porém, já existe um valor lá. Então, você não vai poder inserir o valor 7 o valor 18 nessa posição. Você não vai conseguir inserir a chave 18 nessa posição. Aí que entra o tratamento de colisões. O tratamento de colisão por endereçamento aberto, ele funciona que ele vai tentar encontrar outra posição na tabela para você armazenar essa chave 18. Existem vários métodos também de como que você encontra essa outra posição. Existe o que a gente vai utilizar aqui, que é a tentativa linear, também conhecido como sondagem linear, que você vai andando em sequência nas posições até você encontrar uma posição vazia ou até você ter percorrido todos os elementos da tabela, todas as posições da tabela, porque depois você vai dizer que a tabela está cheia. Existe também a tentativa quadrática, que é a sondagem quadrática, e existe também a dispersão dupla. Então, existem várias maneiras de você encontrar essa outra posição. A tentativa linear, você vai mudar a sua função H. Antes, a sua função de dispersão H possuía somente um único parâmetro, que era a própria chave. Então, o H recebia só a chave e era mapeado por uma posição. Agora, a função H da tentativa linear, ela vai possuir dois parâmetros. Ela vai possuir a chave x, que já estava sendo recebida anteriormente, e ela vai receber também um valor k. Esse k aqui vai representar a tentativa. Então, você começa com um k 0, e esse k vai variar até m-1, que daí ele vai chegar até a última posição. Então, você tentaria primeiramente passando h de x 0, aí se aquela posição está ocupada, você vai chamar o h de x1, se aquela posição está ocupada, você vai chamar h de x2, h de x3, h de x4, e quando que você vai parar de testar? Quando você, por exemplo, h de x com um k valendo m-1, significa que você testou todas as posições da tabela. Então, nessa função aqui, tentativa linear, né, função de dispersão, vou simplificar aqui. A função de dispersão utilizando tentativa linear, ele é h de xk, que é igual a h' de x. Então, esse h' de x pode ser qualquer cálculo para a função de dispersão. Aí você vai somar o k, que seria a sua tentativa, e você vai fazer um mod m. Então veja que ele vai mapear para alguma posição qualquer na primeira tentativa. Aí na segunda tentativa, na tentativa 1, ele vai testar a posição seguinte. Aí na tentativa 2, ele vai testar a seguinte da 1. A tentativa 3, ele vai testar a seguinte da 2. E assim sucessivamente. Então eu vou simplificar aqui, eu vou tirar aquele h' de x,
vou colocar só x. Então, a galinha de x seria o nosso próprio x. Então, veja que eu vou mudar a função, o jeito que eu escrevi a função de dispersão ali embaixo. Então, nós temos que agora o h de 18, 0, vai ser 18 mais 0 mod 11, que vai ser o próprio 7, que era igual estava antes. Então, veja que na primeira tentativa, na tentativa 0, o h de 18, 0 é igual ao h de 18. Tudo bem? Só que daí, uma vez que aquela posição já está ocupada, a gente vai tentar o h18, 1. E o h18, 1 realmente está livre. E aí a gente consegue inserir. Certo? Isso vai impactar principalmente na busca. Depois a gente vai ver por que isso impacta na busca. Porque agora, quando você calcula o endereço base pela função de dispersão, ele vai te dar uma posição. Mas não necessariamente o valor que você está buscando precisa estar naquela posição. Por isso que você tem que continuar fazendo tentativa linear na busca também. Veja, agora a gente vai tentar inserir o 6. O 6, H60 é 6 mais 0 mod 11, que vai ser a posição 6. Então, o 6 deveria ser armazenado na posição 6. Só que essa posição está ocupada. Aí você vai fazer H de 6,1 e também vai estar ocupado. E aí depois você vai fazer H de 6,2, que vai dar a posição 8, que também vai estar ocupada. E aí você vai fazer o H de 6,3, tá? Vou corrigir ali embaixo. E esse H de 6,3, ele é mapeado para a posição endereço base 9. Essa posição está livre, então você consegue inserir. Ok? Agora, imagina que eu removo o elemento 18. Esse elemento 18 você tem que ter um cuidado na hora de você remover, porque você precisa saber que naquela posição 8 existia um elemento. Por que isso é importante? Imagina que agora eu queira fazer a busca do elemento 6. Então eu vou fazer a busca, eu vou calcular o endereço base H de 6, 0, vai dar na posição 6. Eu falo assim, opa, aqui tem um elemento, mas não é o 6. Então eu tenho que continuar minha busca. Aí eu vou fazer H de 6,1, vai ser mapeado para a posição 7. Fala assim, opa, aqui tem um elemento, mas não é o 6. Vou continuar minha busca. Aí eu vou fazer H de 6,3. Desculpa, H de 6,2, que vai ser mapeado para a posição 8. Se você não marcar essa posição diferente de uma posição vazia, se você enxergar essa posição 8 como uma posição vazia, ele vai parar a busca ali e vai dizer, fala assim, opa, encontrei uma posição vazia, então o 6 não está na tabela. Só que está incorreto, porque na verdade o 6 está no H de 6,3, certo? O que você tem que fazer então? Quando você remover um elemento da tabela, você viu que eu mantive ali no cinza claro. Então você precisa de alguma forma marcar estados na sua tabela. Você pode usar 3 estados. Uma posição vazia é aquela posição que realmente nunca foi ocupada. Aqui no caso desse slide tem as posições com fundo branco. Você pode ter também tabelas, você pode ter o fundo cinza, que são aquelas com valor. Por exemplo, o fundo cinza com valor, que seria a posição 3, a posição 6, a posição 7. Esse seria você poderia o estado, por exemplo, ocupado. E também você tem que ter um outro estado que seria um cinza claro sem valor, que seria aquele que aquela posição ela estava ocupada, mas ela foi liberada. Mas o liberado, que seria a posição 8, é diferente de uma posição vazia como a posição 5. Ok? Então é interessante que você crie estados nos seus elementos da tabela. Então, só para finalizar, então você observa que a sequência de tentativas h0, h1 até h(m-1), ela é uma permutação do conjunto de 0 até m-1. Então existe essa permutação, então ele vai tentar todas as posições da tabela para ver se tem alguma vazia. A tentativa linear testa todas as posições.
tentativa quadrática não vai exatamente testar todas as posições, mas o que você deseja é uma sequência, uma sondagem que teste todas as posições. Então, isso é uma coisa ideal que você deseja atingir. Então, para cada chave X, a função de dispersão ela fornece uma permutação dos endereços bases. E aí, lembrando que quando você remove um elemento, você não pode considerar aquela posição como vazia, porque senão isso vai impactar na sua busca. Então é interessante que você tenha os elementos e ele tenha estados, por exemplo, aquela posição a gente pode ser vazia, ocupado, liberado, ou você pode colocar um nome que represente alguma coisa desse tipo. Bom, é isso sobre tratamento de colisões por endereçamento aberto.